Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui nessa tarde para mais um bate-papo bem gostoso da psicologia, né? Como eu sempre costumo dizer, é muito importante estarmos com a mente aberta para o conhecimento. E hoje à tarde eu trouxe aqui uma colega de profissão, psicóloga, Cíntia. Eu tô aqui com a colinha aqui da Cíntia, porque a Cíntia, ela é top de linha, sabe? Aquela pessoa assim, já foi minha orientadora no meu TCC, né, Cíntia? Cíntia já foi minha professora. E hoje ela me deu esse prazer, essa honra de estar aqui comigo para esse bate-papo bem gostoso. A Cíntia, ela é formada em psicologia desde 2007 pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Ela é especialista em acupuntura em 2009, mestre em psicologia aplicada pela UFU, se formou em 2012, né, Cíntia? Especialista em terapia da família e casal pelo Instituto da Família. Formação em terapia focada nas emoções com casais em 2019, em processo de certificação pela Instituição Canadense Internacional Centro for Excellence em Emotion, e a outra eu não consegui ler, terapia. E hoje ela atua como terapeuta da família, casais e individuais, utilizando a terapia focada nas emoções e tem como uma teoria base a teoria do apego. Olha, gente, sábado passado, na minha outra live, eu trouxe sobre os pilares que um pai ou um cuidador precisa estar atento com seus filhos. Que eu falei de 4 pilares, que seria observar o desenvolvimento físico, né, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento social. Então, você vê a criança ali bonitinha, desenvolvendo fisicamente bem, tem as notas excelentes da escola, mas como é que estão as bases emocionais dessa criança? E é sobre essa questão que nós vamos estar falando hoje. Por isso que a Cíntia está aqui, trouxe o tema que nós vamos estar falando sobre a teoria do apego e como está trabalhando os seus filhos para que eles se desenvolvam de uma forma emocionalmente segura. Eu vou passar a fala agora para a Cíntia. Cíntia, muito obrigada por você atender meu convite e a fala agora está com você. Me fale aí o que é a teoria do apego, que é o assunto que nós vamos estar falando hoje aqui com as pessoas que nos acompanham pela rede social. Fica conosco que essa conversa é muito gostosa. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a quem está nos assistindo hoje. Agradeço a presença de quem resolveu estar aqui hoje conosco para aprender, entender um pouquinho mais sobre o tema. E eu queria muito te agradecer também, Jéssica, pelo convite. Fiquei muito feliz, igual eu já te falei. Para mim é uma satisfação muito grande ver uma ex-aluna, hoje colega, crescendo tanto e fazendo tanto pela psicologia e pelas pessoas que precisam dela. Então... Muito obrigada. Vou chamar de prof. Não, vai me chamar de colega de Cíntia. Tá, Cíntia. Essa fase de prof já passou. Já passou, né? Bom, então, eu vim falar hoje sobre a influência da teoria do apego para crianças e adolescentes, né? E como isso impacta na vida das crianças e adolescentes, como os pais podem se utilizar desse conhecimento para educar emocionalmente os seus filhos. Então, eu vou trazer aqui os nomes de alguns autores, né, que trazem a base da teoria do apego. O primeiro psicólogo importante é o John Bowlby, mas nós temos também, do que eu vou dizer hoje para vocês, a gente vai falar também sobre a complementaridade da teoria do apego que trouxe a Mary Ainsworth, a Mary Main. Vou falar um pouco sobre se der tempo, porque é muito conteúdo, então eu preciso cuidar assim, para não fugir também muito do tema. Mas a gente teve alguns autores que trouxeram a importância da teoria do apego aplicada aos adultos. Porque a gente vê muito a teoria do apego aplicada ao desenvolvimento infantil. Sim, quando você trouxe essa questão, eu dei uma lida e observei que ele se estende até a psicologia do adulto. Eu achei muito interessante. Depois a gente pode até estar marcando uma segunda live para estar fazendo a complementação. Hoje nós vamos estar focados na criança e no adolescente, mas quem sabe se vocês gostarem e derem aí um ok, disserem, traz ela novamente, vamos falar aí da teoria do apego na versão para adultos, nós vamos estar aqui novamente conversando com você. Vai depender de você. Vamos lá, compartilhe esse vídeo, dá aí um joinha, faça seu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta,
faça pergunta dentro do que nós estamos falando, que no finalzinho eu vou pedir alguém para estar observando se tem alguma pergunta e na medida do possível nós vamos estar respondendo para você. Então, os autores Cindy Hazan e Philip Shaver falaram da teoria do apego na fase adulta. Então, só para dar um apanhado do que é a fica à teoria. vontade. Antes de falar assim, propriamente o que seria a teoria do apego, eu queria trazer assim, a definição de apego pelo dicionário da língua portuguesa. Porque é muito comum eu falar para as pessoas da importância da teoria do apego e as pessoas falarem assim, tem que desapegar, né? Porque hoje em dia a palavra apego está muito associada ao apego patológico, que é aquela coisa da pessoa que gruda e não solta. Então mais. Tem a pessoa que é apegada a bens materiais, que é apegada a dinheiro, apegada ao marido, mas não é com essa conotação que eu estou trazendo a teoria do apego. Sim. Teoria do apego no sentido do apego como sentimento de afeição, de afeto, de estima. Uma outra forma de se referir à teoria do apego é a teoria da vinculação. Então, esse apego que eu estou falando hoje é a vinculação. Então, a teoria do apego é sinônimo de teoria da vinculação. Então, vamos começar. Nós, seres humanos, somos muito dependentes. Quando a gente nasce, se for largado ali, a própria sorte morre. Nós não temos como sobreviver sozinhos. Nós precisamos muito de um cuidado próximo, que geralmente é ligado principalmente à mãe, que é quem amamenta, mas não só a mãe, né? Então, a criança precisa ter uma estrutura familiar de cuidadores muito bem estruturada para ela se desenvolver, para ela se alimentar, para ela se limpar. Bebê nenhum se limpa sozinho, come sozinho. Então, o bebê é muito carente de um cuidado muito próximo. Inclusive, Cíntia, só acrescentando um pouquinho na tua fala, não sei se você já vai trazer em seguida, que essa necessidade, que esse apego no qual a gente vai falar, isso é um comportamento que ele é inato, ele já vem da pessoa, não é nada que se vai construir, como você trouxe. É a necessidade que a pessoa já tem de se apegar a alguém que vá lhe dar aqueles cuidados necessários, é isso? Exatamente. Pode continuar. Inclusive, nós temos uma programação cerebral nesse sentido. Nós somos programados a precisar de alguém. E aí, esse precisar de alguém não é no sentido da dependência patológica, porque muitas palavras hoje em dia pegaram uma conotação patológica, mas não é disso que eu tô falando. Sim. Então, todos precisamos de alguém. Por que nós, quando crescemos, por que nós precisamos de amigos? Por que nós precisamos de um marido, uma esposa? Por que as pessoas querem ter filhos? Por que nós precisamos dos nossos pais quando a gente nasce? Porque nós somos programados para conectar, para a conexão com outras pessoas. E essa conexão é um dos motivos pelos quais o homem, o ser humano, o Homo sapiens, é tão bem sucedido na evolução da sua espécie. Nós precisamos do outro para a nossa sobrevivência. Na infância, a gente precisa do cuidado dos pais. Na adolescência, a gente precisa dos amigos. E claro que, assim, não são excludentes. Na vida inteira, a gente continua precisando dos pais, mas a gente também precisa dos amigos, do amor, né, do afeto próximo com o marido, a esposa, o namorado, a namorada. Então, nós somos seres de relacionamento, seres relacionais. Nós precisamos de conexões. Então, a teoria do apego surgiu mais ou menos na década de 1950, quando o Bowlby fez pesquisa com crianças que tiveram ausência da sua mãe devido àquele pós-guerra, né? Sim. As mulheres precisaram ir trabalhar, os filhos ficaram muito sozinhos. Então, ele começou a investigar essas crianças. E com a contribuição da Mary Ainsworth, que trouxe algumas ferramentas de pesquisa mais observacionais, eles foram construindo a teoria do apego, que diz basicamente isso: nós somos seres de relacionamento e nós precisamos de cuidado. Não só do cuidado físico, mas principalmente do cuidado emocional também. Desde criança, as crianças estão sempre buscando o olhar dos seus cuidadores principais. Podem ser pais, avós, pais adotivos, tios, enfim, quem é o cuidador principal da criança? Ela está sempre buscando o olhar, ela está sempre buscando a atenção, o cuidado. Aquele que dá assistência, como você trouxe, que todos nós precisamos de um cuidado para a alimentação, para o banho. Então, a criança está ali observando quem é que está lhe dando todo esse suporte que ela precisa.
E ali ela vai construindo a sua afetividade, que é muito espelhada na afetividade do adulto também. Então, um adulto presente para a criança, presente emocionalmente para a criança, ele vai construir uma criança que vai ser emocionalmente mais saudável também, emocionalmente segura. Então, por exemplo, a criança quer brincar. Se o adulto responde à vontade de brincar e brinca de volta, a criança está construindo o seu afeto e ela está aprendendo a regular suas emoções nesse contato. Interessante, fica ligada aí. Tô vendo que a Leane já está conosco. A Leane é mamãe, fica aí, Leane, tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente vai tentar te responder. Ao passo que a criança, por exemplo, que quer a atenção do adulto, e o adulto não olha, não está ali para aquela criança, a criança se sente sozinha, vulnerável. E ela vai começar a criar mecanismos para como sobreviver nesse ambiente, que não é tão seguro para ela. E ele pode até ser seguro em termos materiais. Ela pode ter casa, comida, roupa, escola. Mas se ela não tiver também a conexão afetiva e emocional e a confiança de que aqueles pais ou aqueles cuidadores estão ali para ela vai crescer emocionalmente insegura. E aí eu vou abordar isso, né, ao longo da live hoje, como isso pode impactar. Eu já ia até te perguntar se existem tipos de apegos diferentes. Entendeu? Sim. Hoje em dia, né, depois de todas essas pesquisas que começaram na década de 50 e seguiram ali 60, 70, 80, então foi uma teoria que cresceu e continua crescendo à medida que os pesquisadores estudam a teoria do apego e começam a verificar como ela se aplica não só a crianças, adolescentes, mas também a adultos. Então, só para me entender melhor, se eu for tratar do apego de criança, do adolescente, de adulto, existe uma diferença no apego aí? Esse apego diferente é relacionado à fase do desenvolvimento? Existem hoje mapeados, então após todas essas pesquisas, eu estou trazendo já um resumo. Existem mapeados 2 tipos de apego, dentro do segundo tipo de apego, uma ramificação, digamos assim. E aí eu vou entrar na parte da infância, adolescência e adultidade, das diferenças. Então, existe o estilo de apego seguro e o estilo de apego inseguro. O estilo de apego seguro é aquele no qual a criança tem uma resposta emocional dos pais para suas necessidades, porque as nossas necessidades são de afeto também. Só um minutinho te interromper. Tem um barulhozinho que tá vindo ali, interrompendo nossa live aqui, que tá bem volta assim, desculpa a interrupção. Porque tudo ao vivo é assim, tem que ser... Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, eu faço ao vivo mesmo. Vamos continuar aí. O tipo de apego diferente que nós estávamos falando, tá? Sim, então o estilo de apego seguro é aquele no qual os cuidadores principais estão ali presentes emocionalmente para a criança, estão disponíveis emocionalmente para a criança, para suas demandas emocionais. Então, a criança, quando ela vê que ela caiu, ela machucou, tem um adulto que vai lá e cuida. Ela tem um adulto que dá atenção, que brinca com ela, que quando a criança faz arte, esse adulto chega, orienta e não desqualifica a criança, isso traz para ela o sinal de que ela tem ali a segurança necessária que ela precisa. Exatamente. Aí eu caí, me ralei, só te interrompendo um pouquinho. Claro. Eu caí, me ralei, ai tá doendo. Aí o adulto chega, eu vou passar aqui. Aí dá aquele aconchego que ela precisa. Aí ela olha, nossa, esse cuida de mim. Exato. E aí assim, poxa, machucou, não é nada sério, pode continuar sua brincadeira. Então o estilo de apego seguro, quando os pais conseguem trazer para a criança esse sinal de que estou aqui para você, a criança começa a se tornar mais autônoma e mais encorajada a conhecer o mundo. Então a criança começa a explorar ambientes novos, porque ela sabe que se ela se machucar, se ela tiver algum problema ali, ela vai correr, ela vai ter os pais ali para protegê-la, para protegê-la. Então, isso é importante, gente, fica ligado. Então é importante isso para a criança, para o seu desenvolvimento. Ela vai se tornar uma criança que vai explorar mais o mundo, que vai aprender mais coisas, que vai desenvolver mais a sua criatividade, que vai ter uma melhor autoestima, porque ela tem pais que estão ali para ela, para o que ela precisar. Tanto para brincar, para alimentar, mas também para cuidar,
na hora da na queda, hora das necessidades. Na hora da dor, dizendo assim, né? Porque pode ser coisas que traz aquela insegurança. E o apego inseguro? Então, agora eu não sei se, até trazendo exemplos para as pessoas que estão em casa, se elas já viram ou já ouviram falar de, eu tenho um filho, um neto, um sobrinho, um aluno, que quando ele, esses dias atrás que eu fui descobrir que ele sofria bullying na escola, e eu descobri por acaso, porque eu li no caderno dele e ele estava ali desabafando. Meu filho já há 2 anos sofre isso na escola e nunca me falou nada. Isso já traz algum indício de que essa criança tem um estilo de apego inseguro. Daí eu vou falar os 3 tipos. Isso é muito importante, gente. Eu tô gostando muito dessa conversa, Cíntia. Tá muito gostosa. Tá muito gostosa. Como eu falei, fica até o final, que ela é muito gostosa, e compartilha o vídeo se você achar que é interessante. Então, o estilo de apego inseguro, existem mapeados os 3 tipos de apego inseguro. O estilo de apego inseguro evitativo, que na literatura também as pessoas podem encontrar com o nome ansioso evitativo. Existe o estilo de apego inseguro ansioso, que algumas pessoas na literatura podem encontrar como resistente ambivalente. E existe o estilo de apego desorganizado, desorientado, inseguro. Eu tinha até anotado aqui, o apego seguro, apego inseguro, que é o ansioso ou ambivalente, apego inseguro evitativo e o apego desorganizado. Aí você não vai escapar de falar dos 4 não, nem que seja um pouquinho. Vou falar. Então, do apego seguro a gente já mencionou. Já falou, né? Que é quando a criança cai, só reprisando para as pessoas entenderem bem. Claro. Nós estamos falando da teoria do apego, né? A criança, ela desenvolve um apego por aquelas pessoas que cuidam dela, que são responsáveis. Podem ser, eu sou criado pela minha avó, a minha avó que criou aquele bebezinho desde pequenininho. Então, ele é o responsável, é a pessoa mais próxima daquela criança criar esse apego. É a mãe, é a tia que pegou para criar. Então, é a pessoa que está dando os cuidados necessários que uma criança precisa. E a criança, ela observa essa pessoa que está cuidando dela. E o que a Cíntia trouxe aqui, ela passou primeiro a explicação de como é uma criança, como a criança observa que aquela pessoa que está cuidando dela passa para ela um apego com segurança, quando ela tem as suas necessidades básicas atendidas de uma forma segura. Eu caí, me machuquei, aí minha mãe ou minha avó que cuida de mim vai lá e ela diz assim, não tenha medo porque eu vou lhe ajudar a resolver esse problema da feridinha, eu vou lhe ajudar com sua alimentação, eu vou lhe ajudar com o seu banho, eu estou presente naquilo que você precisa. Então a criança, ela se sente segura e ela começa a se desenvolver, a avançar e a conquistar novas coisas, novos espaços, novos desafios, até subir mais e se arriscar mais em cair. Eu entendi assim ou eu estou errado? Perfeito. Agora nós vamos falar do segundo tipo de apego, que é o inseguro, que pode ser dito ansioso ou ambivalente, não é isso, Cíntia? Isso. Agora a bola é com você, pode falar. Só uma observação enquanto você falava, que teve um ponto que eu acho que é importante frisar, que o ideal é que a criança seja cuidada por pai e mãe. Mas a gente sabe que muitas famílias não são famílias ideais, são as famílias reais, que é quem a criança tem. Então, se ela mora com os pais, ou com os tios, com os avós, se é uma criança adotada, não importa. O cuidador principal da criança, seja pai, mãe, e até os professores na escola podem também ter esse papel importante no desenvolvimento do apego seguro na criança. O principal é o contexto familiar primário, mas dali saem ramificações que podem auxiliar a criança também. Então, assim, era um ponto que eu não tinha falado antes, que eu achei importante frisar. E foi muito importante, porque eu tinha até lido a respeito disso, que assim, a figura materna, ela é muito importante nessa relação. A criança já traz isso, essa exigência de que essa figura materna esteja presente nesse momento de apego dela, que ela precisa dessa segurança, que ela encontre na mãe a segurança necessária. Mas, como a Cíntia trouxe, tem a figura ideal, ou tem a família real e tem a família... como foi que você falou, a fala que você trouxe? A ideal e a real. Ideal e real. Então, o ideal é que a mãe faça esse papel de segurança nesse processo da criança.
mas nem todas as famílias são constituídas pelo filho sendo cuidado pelas mães. Então, outras pessoas podem fazer esse papel de uma forma segura, né? Vamos para o segundo ponto. Tá, então a gente tá demorando a entrar para criar expectativa. Não, mas é muito gostoso. É muita coisa para se falar, nossa. Então, o estilo de apego ansioso, inseguro ansioso, é daquela criança que os pais não, ou os responsáveis, né? Eu vou falar os pais porque é mais fácil, mas entendam responsáveis direto pela criança. Então, os pais não estão disponíveis sempre que a criança precisa. Então, às vezes, ela tá com fome, mas o adulto demora a atender aquela demanda. Às vezes, o adulto atende com rapidez, às vezes demora. Ela caiu e se machucou, às vezes o adulto atende com rapidez e às vezes ele demora. A criança não sabe por que está demorando. Então, ela começa a criar uma insegurança quanto a esses pais estão aqui para mim quando eu preciso? Nem sempre. Poxa, e o que eu preciso fazer então? Quem vai me ajudar agora? Quem vai me ajudar? Ou o que eu preciso fazer para que eles vejam que eu estou aqui, que eu preciso de alguma atenção, que eu preciso de algum cuidado. Então, essas crianças, o estilo de apego inseguro, ansioso, na literatura também é dito como ambivalente, elas querem, mas elas têm medo de que às vezes vem, às vezes não vem. Então, elas começam a desenvolver comportamentos de birra, de quebrar coisa em casa, de bater no irmão mais novo. Para chamar atenção. Tudo para chamar atenção, porque ela não sabe se os pais estão ali para ela ou não. E claro, isso não é sempre assim. Eu tô dando um exemplo só para ficar mais didático mesmo, tá? Não é porque na realidade, quando a gente fala do desenvolvimento emocional, as bases físicas, o desenvolvimento físico, você olha se a criança tá crescendo. Quando você leva ela na pediatra, ela mede a criança. Nossa, aí tem aquele gráficozinho no cartão de vacina. A criança está num tamanho adequado para a idade, está num peso adequado para a idade. Então, são sinais mais visíveis. E eu tinha até comentado com a Cíntia que as bases emocionais não são sinais tão visíveis. Mas ela está trazendo que é possível, sim, você estar atento e identificar se o teu filho está trazendo algum sinal de que as coisas não estão muito bem na questão emocional dele. Fica atento nesse sinal que é muito importante. Então, a criança do estilo de apego inseguro, ansioso, ambivalente, ela não sabe quando os pais estão ali para ela, disponíveis para quando ela precisar. E ela pode, então, vir a desenvolver comportamentos porque ela está intimamente tentando se equilibrar. Ela está intimamente tentando buscar uma forma de sanar as suas necessidades. E a criança, muitos adultos entram no erro de ver a criança como um adulto em miniatura, que já sabe tudo. Não, a criança não sabe tudo. Ela está aprendendo com os pais na escola, mas ela está o tempo todo aprendendo. Então, a criança, quando ela tem necessidades que não são atendidas sempre à medida que ela precisa, que ela necessita, aquilo gera um desequilíbrio dentro dela e pode causar a sensação de abandono. Então, a criança, com os poucos recursos internos que ela tem, ela pensa, poxa, e não é tão consciente assim também. Eu estou traduzindo assim, ela pensa, o que eu posso fazer para eu ter esse pai e essa mãe presente? Então, a criança começa a emitir esses comportamentos vistos como problemáticos. Porque ela está dizendo assim, ei, eu tô aqui, eu preciso de você. Eu preciso de assistência. Preciso de assistência. Então, esse é o estilo de apego ansioso. Essa criança vai ter um pouco mais de dificuldade de explorar o mundo, ou ela vai explorar o mundo de uma forma que ela pode se machucar e muito. Se aventurando demais. Demais. Ou ela não chega muito longe, ou ela não se aventura muito, porque e se eu sair e quando eu voltar meus pais não estiverem aqui pra mim? Isso é um medo. Ou então ela se aventura e se estrepa, se machuca inteira e nem sempre ela vai contar pros pais. Porque quando eu precisei, nem sempre eles me ajudaram. Será que se eu falar que eu passei por essa dificuldade, eles vão me ajudar? Ou eles vão me deixar sozinho lidando com isso, mesmo sem saber como lidar? Aí entra naquele exemplo que eu estava dando do bullying, né? Das crianças que sofrem bullying e não contam para os pais. Porque ela não tem confiança se aqueles pais vão ajudá-la. Ou abuso, porque não se sente segura. Eu já vi casos de adolescentes ou de criança de 10, 8 anos. Vai falar pro teu pai, não, ele não vai ouvir. Ele não vai me entender.
Ele não me compreende, né? Então ele já... A fala pra mãe, às vezes, a minha filha adolescente, ela não conta nada comigo, mas ela conta pro coleguinha. Exatamente. Porque no coleguinha a criança vê uma segurança. Ela criou uma relação de apego no qual aquele colega passou para ela o apego seguro, que é o que nós falamos agora há pouco. Passou para ela a sensação de segurança. Eu me sinto seguro com aquela pessoa, mas eu não me sinto seguro com minha mãe. Porque lá da infância, a mãe... é isso que a Cíntia está querendo trazer. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Cíntia? Tá certo. Nós falamos do apego seguro, que é quando a criança tem necessidades nas suas bases e que ela percebe que os pais correspondem na expectativa que ela espera. E quando é que é um apego inseguro ou ansioso, ou ambivalente, que é o que ela trouxe? É quando a criança ela tem necessidades e não são supridas pelos pais no tempo necessário. Não, nós não estamos falando aqui de uma super proteção, porque aí você não pode também querer tá ouvindo o que nós estamos falando e dizer assim, nossa, ela disse que eu não posso deixar faltar nada pro meu filho. Então, tudo que ele pediu eu vou dar na hora certa, no tempo certo, aí já é uma super proteção que também causa problemas no desenvolvimento da criança emocional, né? Foi bom você ter mencionado a superproteção, porque pais superprotetores não necessariamente estão criando um vínculo seguro com seus filhos. Porque os pais superprotetores têm uma tendência a não deixar o filho ir para o mundo. Porque se ele sair ali, ele vai cair. Se ele for não sei aonde, ele vai se machucar. Não, meu filho não pode dormir na casa dos avós, porque vai que ele cai da cama e ninguém... Então, os pais superprotetores privam a criança de ter experiência. A criança se torna uma criança medrosa. Então, ela também não tem estilo de apego seguro, porque a mensagem que ela tem é que só aqui eu tenho tudo que eu quero e que eu preciso. Não preciso buscar nada lá fora. E aí se tornam os filhos, como é que é? Os cangurus, geração canguru, né? 30, 40 anos morando com os pais. Com os pais. Porque não necessariamente eles são seguros emocionalmente. Muito pelo contrário. Como não tiveram a experiência de ir ao mundo, sabendo que tem onde voltar e fazer esse movimento de ir e voltar, eles ficaram muito aqui, os pais cortaram as asas dos seus filhos. Então eles têm medo de ir lá fora. Eles têm medo de ir lá fora porque o perfeito está aqui dentro. A gente sabe que nenhuma família é perfeita. Então, quando nós estamos falando do apego inseguro, é assim, é importante, Cíntia, se tiver alguma coisa para acrescentar, você me fala, então se minha fala estiver errada. Mas assim, é importante você entender que a criança, ela tem as suas necessidades e que os pais, eles precisam deixar claro para a criança o que é que eles podem dar e como eles vão dar. Eles não podem estar fazendo uma confusão na cabeça da criança. Eu até comentei com mamãe, hoje eu estava conversando com mamãe no telefone, e eu falando para ela, se teu filho mexe em alguma coisa e você grita com ele, mas você se arrepende porque você gritou e você abraça, ele beija, porque ele bagunçou, por exemplo, uma coisa dentro de casa, para ele fica confuso. Será que eu fiz errado ou fiz certo? Entendeu? Eu falei. Exatamente. Ele fica confuso. Ele diz, nossa, ela me bateu, mas ela me beijou. E o beijo, o abraço, o carinho é muito bom. Então, ele vai voltar a repetir, porque ele precisa entender se aquela mensagem... Qual é a mensagem que aquele pai ou aquela mãe quer passar? E eu vou falar desse bateu e beijou, porque isso aí é muito presente nas crianças que têm um estilo de apego inseguro desorganizado. Então nós vamos chegar só que antes de falar do desorganizado, eu queria falar do evitativo. Pronto, faz. O desorganizado tem A bola está com você, eu estou só aprendendo. Então, o estilo de apego inseguro evitativo, também chamado de ansioso evitativo, é aquele em que a criança também, em que ela às vezes procura os pais e esses pais não estão ali para ela. Então, aqueles pais que às vezes são até menos afetuosos, né, que têm um contato assim, às vezes até mais intelectual, mas não tão afetuoso, que são um pouco mais distantes. E a criança fica com... O sinal que vem pra ela é que... Poxa, vou ter que me resolver sozinha. Ops. Vou ter que me resolver... Caiu uma coisa ali, mas já tá tudo certo. Então a criança assim, ops, eu vou ter que me resolver sozinha. Porque às vezes ela até tem um problema, às vezes ela até tenta fazer uma abordagem e não tem nem entrada. Ou então agora eu não posso, agora eu tô trabalhando, depois, e o depois nunca vem. Então a criança também tem um desequilíbrio interno do tipo, esses pais não estão aqui pra mim. Então eu preciso desenvolver os meus mecanismos para eu dar conta
desse mal-estar, dessa emoção. Desculpa. Então, essa criança é aquela criança que às vezes fica muito quieta, a criança tida como tímida, ou a criança que às vezes pode até futuramente vir a desenvolver depressão, porque ela tem uma necessidade que não é atendida. E em algum momento, os pais disseram, não estou aqui para você, não me incomoda. Então, ela quer dar o mínimo trabalho possível. Isso não é tão consciente. Estou fazendo uma tradução do que acontece ali dentro. A criança, ela não tá falando, olha, eu penso assim, quer dizer, nós estamos falando de emoções, do mecanismo de emoções, do sistema que funciona a mente da criança, né? O sistema psicológico da criança, não é uma fala. Não é ela que diz, eu vou, às vezes... Não é nem porque ela escolhe não ir, hoje eu não vou falar com meu pai porque meu pai me diz não, mas inconscientemente ela desenvolve aquele comportamento de esquiva. Exatamente, é isso, né? Porque eu até costumo falar para os meus pacientes assim, agora eu vou te mostrar o que são os bastidores emocionais. Então isso que eu estou trazendo aqui são os bastidores emocionais. É o que os pais não conseguem ver. Então, eu estou trazendo esses bastidores para os pais, professores que estão nos assistindo, começarem a observar um pouco mais o como isso acontece nas crianças. E essa esquiva que você falou, achei muito interessante para esse contexto de pandemia. Porque o que é que nós temos observado? Que há um crescimento muito grande no trabalho home office. Então, os pais, eles estão trabalhando dentro de casa, muito em casa com os filhos. E o filho que antes do trabalho home office, o pai trabalhava fora, então ele chegava em casa e ele dava a atenção que aquele filho queria, né? Agora o pai está trabalhando em casa e a criança vem em busca daquele apego, daquela atenção que o pai ou a mãe dava antes. E aí ele está trabalhando e diz, vai para lá que eu não posso agora. Como é que é para essa criança essa informação? Porque às vezes a criança vê os pais dentro de casa e dá aquela coisa assim, oba, eles estão dentro de casa, agora eles vão me dar atenção. Aí ele chega para procurar, eu tô de home office, sai para lá que meu chefe vai te ver. Né? Então, fica muito difícil para a criança e ela acaba desenvolvendo, então, ela busca desenvolver mecanismos internos para como que eu vou lidar, então, com essas necessidades emocionais que não estão sendo supridas. Então, elas começam a evitar o contato. E aí são crianças que, às vezes, elas vão fugir pro celular. Então, qualquer dificuldade que ela tem, eu não tenho os meus pais aqui para me orientarem, aí ela vai pro celular. E aí é onde vem os riscos, né, das redes sociais, de ter algum adulto fazendo algum mal por trás, a criança está vulnerável. Se alguém dá a atenção que ela precisa para ela, ela começa a se abrir. Pode ser que a criança seja... A gente sabe os riscos das redes sociais, né? O que tem de pedófilo, o que tem de baleia azul e coisa mal intencionada para cooptar crianças a fazerem coisas contra si e contra os outros. Ou né? até mesmo estar acessando um site que não é permitido para a idade. O que tem que acontecido. É muito comum hoje, né? O que tem acontecido. As crianças, elas começam a explorar, porque assim, quem tem criança em casa sabe que criança, ela vive de explorar território. Outro dia chegou uma mãe com uma criança aqui na minha casa, e a menina ia em todos os cantos da minha casa. E ela dizia assim, nossa, lá em casa ela não faz isso. Por que ela quer? Digo, porque ela está explorando o território. Ela quer saber até que ponto ela tem liberdade dentro da minha casa. Deixa que eu vou dizer para ela o que ela pode fazer e o que ela não pode. Pois é. E aí quando você traz assim, lá em casa ela não faz isso. Isso já sinaliza pra gente tem alguma coisa ali que precisa melhorar. Nessa família. Mas enfim, não sei quem eu não quero trazer à tona. Tá, vamos voltar aqui. Então, o estilo de apego... evitativo que nós estamos fazendo o fechamento. O né? evitativo, Então, a criança também, ela até pode explorar o meio, só que ela não tem com quem compartilhar. Então, explorar o meio também já não é uma coisa que traga muito interesse. Então, ela acaba ficando um pouco mais fechada. E uma coisa assim, falando da nossa cultura machista e a influência disso nos homens, e aí agora falando um pouquinho do adulto, né, dos homens que não falam das emoções, eu vejo isso muito em casais. Ele não conversa comigo, ele não fala nada pra mim. Infelizmente, a nossa cultura machista é péssima para a criação de crianças, não só para os meninos, para as meninas também, mas nessa questão emocional, principalmente para os meninos, porque se a menina chora, mamãe, eu machuquei, vem cá, minha florzinha, minha princesa, vai sarar.
O menino, mamãe, eu machuquei. Para de chorar que você é homem. Homem não chora. Nossa, essa frase é muito... Então, até tem autores que usam o termo da castração emocional. Porque isso é uma castração emocional. Isso é muito sério. E isso pode desenvolver, Cíntia, deixa eu só te interromper aqui um pouquinho, ou acrescentar, isso pode desenvolver um homem no futuro... desconectado das suas emoções. Das suas emoções. E um homem que trata a pessoa de uma forma agressiva. Ele se torna um adulto agressivo. Claro. Porque ele é estimulado desde criança a ser uma pessoa que não tem sensibilidade. Você não pode ter sensibilidade porque você é homem. Homem não chora, homem pode cair, pode machucar. Não é isso? Pode complementar, Cíntia. É isso aí mesmo, Jéssica. Então, isso é muito negativo. A criança começa a sentir medo, raiva, dor, mas ela não pode transparecer nada daquilo. Ela não pode contar pra ninguém, porque não tem ninguém ali pra ajudar ela a se regular emocionalmente. Porque, na maioria das vezes, os adultos também não sabem nem se regular, quanto mais regular a emoção do próprio filho. Então, essa criança começa, e eu tô falando dos bastidores emocionais, poxa, eu tô com raiva, eu tô sentindo dor, eu tô triste, o que eu faço com isso tudo? Eu emboto, eu finjo que não existe, eu finjo que não existe, toco a minha vida, isso é bobagem, isso é bobagem. E aí, pro adulto, isso é muito negativo. O adulto, às vezes, nem sabe o que ele tá sentindo. Às vezes, eles vêm pra terapia, não sabem nem nomear a sua tristeza. Então, isso é bem complicado. E vamos entrar agora no tipo de apego ambivalente. É o desorganizado. Vamos lá. Tá muito gostosa essa conversa. O pessoal tá ali acompanhando, compartilha, dá um joinha, ótimo, gostei aí, viu? Pode dar um joinha aí que é muito bom. Isso estimula a gente a ficar falando mais um pouco. É verdade, a gente sabe que vocês do outro lado estão acompanhando. Estão compreendendo a nossa fala. Se vocês estiverem compreendendo, pode dar aí um ok. E se tiver alguma dificuldade, pode falar que eu vou pedir alguém nos bastidores para olhar se tem alguma crítica ali, que aí eu já mudo de conversa. Vamos, Cíntia, continua aí. Ó, e deram um joinha ali, ó. Pronto, aí tá todo mundo compreendendo, Cíntia. Então, o estilo de apego desorganizado é o último que foi inserido nessa listagem dos estilos de apego. E ele é muito mais complexo. E está relacionado ao bater, que você falou agora há pouco. Então, aqueles pais que batem muito nos filhos, que espancam os filhos num momento, no outro momento, eles cuidam. Eles se sentem culpados, porque eu vejo muito isso em pais, né? Só um minutinho já que eu te passo a fala. A criança faz alguma coisa que é errada aos olhos dos pais, e os pais, na maneira deles corrigirem, é com a disciplina batendo. E eles, quando batem aquela criança, eles se sentem culpados porque bateram. E aí vão querer compensar aquela criança de alguma forma e causa uma desordem emocional nessa criança. Vai lá. Exatamente. E então a criança, ela não sabe... Gente, a mesma fonte de amor também é fonte de dor. Então, para a criança, a mensagem é muito ambígua, é muito desorganizada, e a criança fica igualmente desorganizada emocionalmente. Então, às vezes eu tenho cuidado, às vezes eu tenho carinho, às vezes eu tenho atenção, e às vezes eu tenho espancamento. Então, definitivamente, eu não posso confiar nesse adulto, porque esse adulto às vezes me cuida, mas também às vezes me detona, me maltrata. E aí entra também o caso do abuso, tanto o bater físico quanto o xingar. Menino, você é burro? Você não aprende? O que é isso? Então, os xingamentos, que são violência psicológica, o bater, que é a violência física, e até os abusos sexuais, que infelizmente acontecem, intrafamiliar é o mais comum, trazem para essa criança uma mensagem de que, assim, lascou, não tem ninguém que eu possa confiar. Se até quem deveria me cuidar, me amar, acaba comigo, o que eu posso esperar de quem tá ali fora? O que eu posso esperar do outro? Meu Deus, que adulto vai ser esse? Cíntia. Só que, calma que ainda tem mais. Então, e essa criança também tem muito medo de explorar, porque se dentro de casa eu sou tratada assim, lá fora só tem monstro. Então, ela tem receio de explorar o meio, o seu ambiente. E ela, falando assim, em termos de psicopatologia,
esse estilo de apego desorganizado está intimamente relacionado com transtorno de personalidade borderline, que é aquela criança, adolescente ou adulto que tem mania de se cortar e que, inclusive, tem altas chances de vir a cometer o suicídio também. Então, é um processo muito complicado, muito difícil. Então, assim... E só te interrompendo, e essa criança, ela pode se tornar uma adulta amanhã que não confia em ninguém, que se sente só. Pode até desenvolver uma crise existencial. Eu me sinto sozinha. Eu não vou confiar, eu não confio nos meus amigos, eu não confio nos meus pais, eu não confio no mundo. Nada me inspira esse apego. Não há nada com que eu possa me apegar. Então eu vou parar de existir. Mas ela até tenta. Só que as tentativas dela nunca são bem sucedidas porque ela nunca confia. Ela não sabe em quem ela pode confiar. Então, às vezes, ela vai tentar ter uma relação amorosa, que vai ser aquela relação de cão e gato. Às vezes, ela troca de amigo igual quem troca de roupa. Então, isso que você falou muito sério, Jéssica, porque as pessoas que têm um estilo de apego inseguro, independente de qual desses três, mas se em algum momento da vida elas têm uma dificuldade muito grande com a qual ela está lidando, independente se ela é criança, adolescente ou adulta, ela tem uma dificuldade muito grande, ela não encontra os recursos próprios, ela não tem ou não encontra os seus recursos próprios para superar essa dificuldade, e ela tem a impressão que quem pode me ajudar? E ela repassa mentalmente, meus pais não posso, meus filhos não posso, meus amigos não tenho ninguém para me ajudar, psicólogo é coisa de doido, eu não vou fazer isso não. E aí é onde a pessoa entra num desespero e ela pode inclusive vir a cometer suicídio, porque ela se sente sozinha, desamparada. Não tem ninguém aqui pra mim e eu sozinho não tô conseguindo. Não dou conta. Não dou conta. Quem vai acalmar minha dor? Exato. Porque a criança, quando ela caiu, ela encontrou alguém. Eu quero voltar lá para a questão da segurança. Quando a criança caiu, ela encontrou alguém que deu a segurança. E quando ela cresce, ela vai ter certeza que alguém vai segurar ela no momento difícil. E ela vai se apegar a alguém que vai lhe dar aquela segurança. Mas se ela não recebeu, ela não vai esperar isso de ninguém. Então ela vai cair, vai se machucar e vai dizer, eu tenho que seguir sozinha, eu sou sozinha, eu nasci para ser sozinha. E esse mundo, todo mundo é falso, ninguém pode me ajudar, ninguém pode me socorrer. Como isso é sério, viu? Você vê que até nós, só de falar disso, parece que já pesa o clima. Imagina o que é para uma pessoa que tem esse estilo de apego. Né? E tu trouxe uma fala, Cíntia, ainda tem muita coisa para fazer aqui, porque nós falamos de como criar esses filhos emocionalmente seguros. Nós estamos falando só da teoria do apego, nós ainda não chegamos na outra pergunta, que é como usar essas informações para criar os filhos emocionalmente seguros. Vamos falar sobre isso, senão o nosso tempo vai estourar, mas a conversa tá gostosa porque o pessoal está comentando. Compartilha aí, gente, esse vídeo, se vocês acharem que é importante para mais pessoas estarem sabendo, pode compartilhar. Dá um joinha, depois eu peço para os meus assistentes técnicos aqui olhar se tem alguma pergunta para trazer para nós, para ver se é possível a gente responder. Se nós não respondermos agora, eu prometo que eu vou estar lendo. Se for alguma coisa da Cíntia, eu vou passar para ela estar mandando a resposta, ou eu mesmo vou estar respondendo para você, ou a Cíntia mesmo. A gente pode fazer uma live só para responder as perguntas. Só para responder, tá bom? Agora, como é que essas mães, essas tias, essas avós, essas educadoras, esses cuidadores vão pegar essas informações para criar os seus filhos emocionalmente seguros? Cíntia, com você. Então, hoje a gente está trazendo aqui um pouco dos bastidores emocionais. Um pouco, né? Porque é bem extenso, só um pouquinho. Ó, bem resumido. E a gente falou também da importância da regulação emocional. Para os pais conseguirem regular os seus filhos emocionalmente e darem o sinal de que, filho, estou aqui disponível para você, os pais precisam também encarar seus medos, suas tristezas, porque os adultos, para regular uma criança emocionalmente, precisam também saber se regular emocionalmente. Toma, viu, gente? Segura essa. Vai dormir com esse barulho, né? Segura essa aí. Mas aí o que acontece?
Como eu tenho essa formação em sistêmica, a gente vê que, assim, você puxa um cabelo, sai a peruca inteira, né? Porque aí vamos avaliar quem são os adultos pais de hoje. Os adultos pais de hoje foram aquelas crianças do passado que tiveram os seus pais que criaram com elas o estilo de apego seguro ou inseguro. Ou inseguro. Né? Então, para você que é adulto, que está nos ouvindo, que tem filhos ou sobrinhos ou alunos ou netos, eu acho que o primeiro ponto é você avaliar. É muito importante quando a gente está criando uma criança, independente do contexto, se até você é o psicólogo também está assistindo, então você como uma criança aos seus cuidados, seja familiar ou profissionalmente, se reconhecer enquanto uma criança, porque aquela criança que você foi impacta em quem você é hoje, né? O estilo de apego. Então, assim, às vezes eu, hoje adulta, tenho um tipo de dificuldade com algumas pessoas. Se eu parar para analisar, eu posso encontrar uma raiz na minha infância. Uma dificuldade que veio do estilo de apego. Muito importante. Então, se eu, hoje adulto, consigo reconhecer em mim uma dificuldade que vem de um processo da infância ou da adolescência, eu consigo ter um olhar mais empático para aquela criança ou para aquele adolescente com quem eu estou lidando. Seja ele filho, enfim, aluno. Então, eu consigo olhar para aquela criança ou consigo olhar para aquele adolescente e ter uma visão de que, poxa, essa criança ou esse adolescente está em formação, ele não sabe tudo e eu estou aqui para ajudar em alguma coisa. Então, vocês precisam aprender a fazer uma regulação emocional. Acho que para a gente fazer a nossa autorregulação emocional, no primeiro momento a gente precisa identificar o que dói. O que é aquele calinho que quando pisam em cima dói, tem um motivo pelo qual ele dói. Como que eu reajo quando eu me sinto rejeitada? Como eu reajo quando eu estou com medo? E fazer esse mapeamento de como eu funciono perante as minhas emoções. Como eu reajo quando eu estou com raiva? Será que é a forma mais saudável ou não? Porque o que eu faço é o que eu ensino para as crianças. E aí não adianta ensinar falando da boca para fora. As crianças aprendem pelo exemplo. Então não adianta falar, menino, para de quebrar seus brinquedos se eu quando tô com raiva quebro os pratos. Não adianta. Menino, não xinga seu xingo. Exato, isso aí é muito comum. Para de xingar, seu filho da... Desculpa, gente. Né? Então olha só a comunicação ambígua. Eu tô te falando para fazer uma coisa que eu estou fazendo logo em seguida. Tô te pedindo para não fazer uma coisa que eu tô fazendo logo na seguida. Agora eu queria te interromper um pouquinho, Cíntia, para deixar bem claro para as pessoas, porque às vezes as pessoas elas pegam a informação e elas acabam querendo distorcer para poder justificar o erro que foi identificado. Não é porque você identifica uma fragilidade na sua infância que a maneira que você vai achar para resolver o problema é querendo dar tudo pro seu filho. Porque é muito comum nós psicólogos encontrarmos pessoas assim, eu vou encher meu filho de presentes porque na infância eu não tive presentes. Eu já vi muito para isso. Eu quero construir muitas coisas para deixar para meus filhos porque eu não tive isso. Tudo que eu não tive eu quero dar para o meu filho. Nós não estamos falando de dar as coisas. De bem físico. De bens materiais. Nós estamos falando de cuidados emocionais. É isso que a Cíntia está trazendo. Então, é importante você ver como estão as suas bases emocionais. Como é que está o seu comportamento, a sua atitude diante do seu filho. Não é uma atitude de preencher ele com presentes, com passeios, com elogios, mas que ele olhe em você e ele veja que você inspira essa segurança que ele precisa, né? Pode continuar. Porque tem muitos pais que têm essa dificuldade interna, porque às vezes eles não receberam dos seus pais. Então, eles não sabem como dar para o filho. E na hora que eles se sentem culpados, o que eles fazem? Olha, Jésua, filhinha querida, eu não sei te dar afeto, mas toma esse celular da moda. Então, dar o que os filhos querem ou dar coisas materiais não suprem emocionalmente. Isso é um erro que muitos pais acham que funciona. Então, eu queria trazer também assim, um alento para quem está aí assistindo, né? Poxa, como então eu posso me regular emocionalmente para eu conseguir regular emocionalmente as crianças com as quais eu convivo? Eu tô com raiva, eu preciso reconhecer que eu tô com raiva e avisar.
vamos supor que a criança veio me interromper no momento que eu recebi uma notícia muito dramática no trabalho. Meu salário foi cortado na metade. Eu tô pé da vida. A criança vem me chamar a atenção. Filha, é o seguinte, a mamãe agora tá muito irritada, tá resolvendo um problema, agora eu não posso. Mas daqui a pouquinho, quando eu estiver mais tranquila, eu vou te procurar e vou saber o que você precisa. Então, você está se regulando e você está ensinando a criança a se regular. Porque ela vai ver, poxa, então quando eu fico com raiva, nossa, a mamãe, a titia, a professora, a vovó, enfim. Ela não sai xingando, gritando, quebrando prato. Nossa, que legal. Ela conseguiu, mesmo com raiva, ela conseguiu me dizer que ela tá irritada para eu esperar um pouquinho. Que legal. Então, quando eu tiver com raiva, eu posso fazer assim também. Eu não tenho que sair quebrando tudo. E eu posso pedir ajuda quando for necessário. Então, isso é regular emocionalmente. Então, o adulto precisa se regular para conseguir ajudar a criança a se regular também. E quando fala de regulamento de adulto, é importante você não esquecer que a psicologia ela está aí para isso, né? Que ela tem um papel muito importante na vida da pessoa para ela se conhecer, para identificar suas dificuldades, porque às vezes as pessoas elas têm dificuldades. Por que nós trouxemos a teoria do apego para crianças? Como lidar com essa criança? Porque essa criança que está sendo feita hoje, ela é o adulto de amanhã. E às vezes você é um adulto difícil, você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com suas emoções, ou de participar dos seus problemas para outra pessoa, ou de se sentir seguro numa relação, né? Só frisando um pouquinho aqui, que nós podemos falar disso, porque o foco hoje não é o adulto, mas às vezes um adulto ele tem muita dificuldade, ele está numa relação, o companheiro ou a companheira está ali dando o seu melhor e a pessoa não está satisfeita. Ele não está se sentindo seguro naquela relação e quer acabar com a relação. E ele não tem dimensão de que esse problema é fruto da infância desorganizada, ou de uma infância lá evitativa, ou de uma infância insegura. Então, a insegurança dele hoje pode ter sido uma infância insegura. E como é que ele vai descobrir, detectar essas dificuldades e como lidar com toda essa dificuldade emocional? Fazendo psicoterapia. Isso é muito importante. E eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe, né, de fazer a psicoterapia, para dizer que, às vezes, quem está assistindo a gente, né, que acompanhou a live desde o início, eu imagino e eu espero, sinceramente, que estejam se avaliando. Qual que será que é o meu estilo de apego? Como que foi a minha infância e minha adolescência? Como eu sou hoje com o meu marido, a minha esposa? Como que eu sou hoje com os meus filhos, meus sobrinhos? Eu espero, sinceramente, ter conseguido trazer um pouco essa reflexão. E se em algum momento você se deparar com, poxa, meu estilo de apego é inseguro, eu passo por tudo isso que ela falou ali na live, eu não sei como lidar com isso, a psicoterapia vai te ajudar. E outra, as suas relações atuais com seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, podem ainda ser restabelecidas. Né? Não é uma coisa... Não é o fim. Não é o fim, não é estático. Nós, seres humanos, nos desenvolvemos o tempo todo. Então, pode até ser que quando eu era criança, eu tinha um estilo de apego com os meus pais, mas na adolescência eu fiz amizades tão boas e positivas que me ajudaram a desenvolver um estilo de apego mais seguro. E hoje eu seja mais segura por conta disso. Então, nós, seres humanos, nós não somos estagnados, fechados num quadrado. Não, a gente está o tempo todo mudando. Então, vocês que estão assistindo a gente hoje, saibam que se vocês quiserem revisitar esses processos de apego e melhorar suas relações consigo próprios e com os demais ao seu redor, inclusive com as crianças que dependem de vocês, vocês podem fazer isso. Isso é possível, totalmente possível. E às vezes as pessoas falam assim, mas meus pais já morreram, e eu tinha um problema muito sério com eles. Na terapia individual ou até na terapia com seu esposo, sua esposa, seus filhos, você consegue revisitar esse processo e ressignificar. Sim. E Cíntia, nosso tempo está bem corrido, mas eu queria fechar com uma pergunta. Só os pais podem auxiliar as crianças e adolescentes a serem emocionalmente seguros? Não, não só os pais. Os pais, como eu falei, né, lá no início, são a figura principal. Porque os pais, ou então vamos supor que a criança foi abandonada ou foi tirada da sua família, a família teve o pátrio poder retirado dela, a criança foi para adoção. Então os pais podem ser os pais
biológicos, podem ser os pais adotivos, podem ser os avós que criam, podem ser os tios, podem ser os professores. Então, qualquer adulto que está na vida dessa criança pode sim ter um papel muito importante no desenvolvimento emocional dessa criança. Mas desde que faça de maneira correta. Né? Porque às vezes, eu vou tomar essa fala, porque às vezes uma avó está cuidando de uma criança que a mãe ou o pai veio a falecer, né? E aí ele se sente ali culpado, ou ele se sente, quer compensar a perda daquele pai e começa a tratar aquela criança de uma forma errada. Ou a mãe ou o pai está com aquela criança devido a um processo de separação, de divórcio. E o pai fica com uma filha que parece muito com a mãe, que tem alguns traços que lembra aquela mãe, que foi uma separação traumática para ele. E ele acaba projetando aquela dificuldade que ele tem na relação com a mãe para a criança. Entendeu? Então, a questão da alienação parental. Né? Todos podem desenvolver um apego de forma segura, mas fazendo de maneira correta, para que a criança se sinta segura. Porque se fizer de maneira errada, aí pode estar sendo um apego ou evitativo, ou inseguro, ansioso, ou desorganizado. Né? E, assim, antes da gente finalizar, eu queria trazer mais algumas outras informações sobre o tema. Não precisa ficar assim, mas eu não sei como fazer isso. Né? Porque às vezes é angustiante, às vezes os pais erram tentando acertar. Então é importante buscar ajuda, né? Como você falou, revisitar os seus processos. E tem uma outra questão, assim, por que a teoria do apego é conhecida como também um tipo das teorias do desenvolvimento, que traz a questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional? Porque a criança, tudo que ela ouve dos adultos que estão ao seu redor, ou das pessoas de grande significado para ela tende a internalizar essas vozes, né? O que a gente chama do modelo operacional interno. Então, se eu, quando era criança, ouvia meus pais dizendo, você não aprende, você é burra. Dali a pouco, na adolescência, se eu prestei o vestibular e fui reprovada, o que eu vou pensar? Poxa, eu sou burra mesmo. Meu pai sempre disse que eu não aprendo nunca. Não, às vezes ela nem lembra do pai mais. Já internalizou. Nossa, eu sou burra. O que vai ser da minha vida? Eu não consigo fazer nada, porque eu não sei fazer nada. E aí entra a questão da autoestima, né? O apego, o estilo de apego seguro ajuda as crianças a terem uma autoestima boa. Ao passo que o estilo o apego inseguro acaba atrapalhando a criança, ela vai desenvolver uma baixa autoestima. Eu queria te interromper, eu lembrei de um caso. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa e o pai daquela família, estávamos numa mesa e esse pai falou assim, eu não estudo de jeito nenhum. Eu não nasci para esquentar, vou dizer uma palavra assim bem, eu nasci para esquentar o bumbum em cadeira de escola. E eu observei que na família dele ninguém conseguiu chegar a uma graduação. Porque eles ouviam o pai replicar que ele não gostava de estudar, que ele não queria estudar, que estudar não era importante para ele. E ele queria que os filhos e a descendência dele estudassem, mas os meninos nenhum quiseram estudar. Porque eles internalizavam aquilo do pai, que estudar não era bom, que não era necessário, porque se para ele não era, para eles também não seria. Que tem a relação com o falar e o fazer. Não adianta eu dizer, filho, você tem que estudar, se eu digo assim, eu não nasci para esquentar o bumbum na cadeira da escola, isso não é importante. Então, eu tô trazendo qual mensagem para os filhos, né? E aí, essa questão do modelo operacional interno é importante porque a qualquer momento da nossa vida, seja na infância, adolescência ou na adultidade, pensando nos adultos que devem estar nos assistindo hoje, mesmo na sua adultidade, você consegue revisitar este MOI, ressignificar o seu MOI, que é o modelo operacional interno. Então, essas vozes do passado que a gente às vezes internaliza e a gente diz pra gente mesmo, a gente pode e a gente consegue mudar isso sim. Né? E daí, falando um pouquinho, né, da terapia focada nas emoções, do modelo da doutora Sue Johnson, que é o modelo que eu utilizo, a gente faz muito esse trabalho, assim, né, quando é a terapia individual, da pessoa com ela mesma. Então, como ela reagiu, o que ela sentiu em algumas situações,
o como ela reagiu e o como isso impacta em como ela reage hoje em situações no trabalho, no casamento, por exemplo. Isso também é trabalhado na terapia de casal. Então, às vezes vem um casal que tem filhos e tem problemas com os filhos, desse casal fazer essa regulação emocional e da segurança, da conexão segura entre si. Por tabela, eles se conectam mais seguramente melhor com os filhos, até com os seus pais. Sim. E tem também a terapia com a própria família para buscar esse movimento. Então, recursos existem. Quem precisar pode procurar. E daí, não sei se antes de finalizar, eu queria mostrar alguns livros. Pode mostrar, pode ficar à vontade, Cíntia. Aproveita. Então, o nosso tempo já esgotando, mas pode mostrar, pode falar. Então, primeiro eu vou mostrar os livros, assim, para quem não é da psicologia, não é da educação. Eu sou um pai, uma mãe, uma avó que quero fazer melhor. Eu quero aprender, eu quero me melhorar, quero saber como me regular melhor para eu regular os meus netos, meus filhos. Então, tem alguns livros aqui. Os 10 erros que os pais cometem. Isso aqui eu achei em sebo, tá? Não sei se tem edições novas. Então, esse aqui é um livro interessante que fala da agressão, da rejeição, da superproteção, negligência, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais esses temas. Tenho aqui, esse aqui é maravilhoso também, Pais Presentes, Pais Ausentes, da Paula Inês Cunha Gomes. Então, ela fala assim, por exemplo, na hora de educar o filho, se o meu filho, vamos supor que o meu filho quebrou meu celular, eu não posso bater nele, senão eu passo uma mensagem de que ele está errado. Eu preciso saber trazer para ele o sinal de que o seu comportamento estava errado. E eu preciso punir de uma forma que a criança não ache que ela seja o problema. Não é ele que é ruim, é o comportamento que foi inadequado para o momento, para o que ele fez. Exatamente. Tem esse outro aqui também, Autoridade Sem Violência. Muito importante para papai e mamãe que gostam de bater filhos, que acha que a vara é a maneira certa de se educar, né? Eu já ouvi muito essa frase, criança se corrige com vara, né? Mas existem outros meios, tá? Outros meios sem precisar bater. Inclusive, ele traz algumas técnicas bem legais, uma chamada abraço do urso. A gente vê que os pesquisadores da neurociências também, tá tudo interligado. E eles trazem que o contato físico acalma o sistema límbico que está associado às emoções. Então, se a criança está lidando o trabalho, está desesperada, está irritada, está triste, o abraço do urso é uma técnica que você abraça, você imobiliza a criança em silêncio. E passa segurança. A criança se sente segura, ela se sente contida, ela sente que tem alguém ali para ela. E ela não precisa apanhar, entende? E isso traz o sinal de que, filho, eu tô aqui para você. Falando sobre autoestima, né, e os processos da família na autoestima da criança, Labirinto de Espelhos, Formação da Autoestima na Infância e Adolescência. Tem esse outro aqui também, Autoestima em Crianças e Jovens. Esse aqui eu trouxe de Portugal, numa viagem que eu fiz para lá, então não sei se é fácil de encontrar no Brasil, mas não custa tentar. Agora, para quem quer saber um pouco sobre a teoria do apego aplicado aos adultos, a gente até pode fazer uma live para adultos. Vamos fazer, deixa isso aí, guarda isso aí para a próxima live, nem mostra agora. Sério? Sério, porque senão você vai fugir da minha próxima live. Eu tô vendo que o pessoal gostaram, ficaram ali o tempo todo. Posso só dar mais um? Pode, então, para quem é profissional da saúde, para quem é psicólogo que está assistindo a gente hoje, tem esse livro, Os Processos do Apego na Terapia de Casal e Família, da doutora Sue Johnson e da Valerie Whiffen, que ele traz para quem é psicólogo, para quem quer trabalhar com essa linha, quem então assistiu hoje, se interessou e achou legal. E é um tipo de terapia que mudou a minha vida enquanto psicóloga. Porque traz o quanto é importante a minha relação com o meu paciente. Nossa. O quanto é importante eu criar, o quanto é importante eu, em terapia, criar um ambiente seguro. Então, o mundo dele lá fora pode estar caindo. Aqui dentro, comigo, ele se sente seguro. E ele pode, de construir uma confiança recíproca. E é possível a gente perceber, quando um paciente chega para você no consultório, que ele diz assim, eu vou falar para você o que eu não falei para ninguém. Ninguém sabe disso, mas para você eu conto. Eu nem pedi para a pessoa me contar. Ela já fala, porque ela dá um sinal de que ela está
segura, né? Muito importante. Então, enquanto psicólogo, mudou muito a minha vida ter conhecido, em todos os sentidos, pessoal e profissional, ter conhecido essa abordagem e essas teorias, porque a gente começa a se relacionar com as pessoas de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais conectada e de cuidado, né, e empática. E aí, estando segura, ela começa a falar abertamente, ou ele começa a falar abertamente. Cíntia, eu quero que você passe o seu contato, porque, assim, das pessoas que estão nos acompanhando, pode ter alguém que queira. Hoje, os psicólogos, eles fazem atendimento online, não só presencial. Nós temos resoluções que nos dá esse direito de trabalhar de forma online. Eu atendo online, a Cíntia também creio que atende online. Então, ela vai estar passando o contato dela. Caso você tenha interesse em estar contactando com ela para estender essa live aqui para um atendimento psicológico, porque isso vai ajudar muito, porque isso que nós estamos passando são um pouco do que a ciência da psicologia traz para nós profissionais a lidar com o sofrimento das pessoas, porque as pessoas, quando elas nos procuram porque elas trazem um sofrimento emocional e que às vezes a origem dele pode ser nas bases familiares, né? Então, se você tem interesse em estar contactando comigo, você pode estar me chamando no PV ou pode me ligar no meu telefone, que é direto dos meus atendimentos psicológicos, que é o DDD 45 99811 9305. Cíntia, passe seu contato caso alguém queira contactar você. Eu vou colar aqui porque eu sou um pouco zero esquerda com tecnologia. Então, quem quiser meu contato, me procurar no Instagram, é @CínthiaPereiraAlves, tudo junto, Cíntia com TH. No Facebook eu tenho a página também, que é @Cintia.psicóloga-sistêmica. E não sei se posso passar meu contato também, DDD 45 991 21 0454. E só para finalizar, eu queria trazer a informação que alguns psicólogos aqui em Foz do Iguaçu se uniram para montar uma rede de apoio psicológico às forças de segurança de Foz do Iguaçu e região. Então, se você que está assistindo é algum policial militar, policial federal, rodoviário federal, bombeiro, guarda municipal, ou se você é esposa ou marido de algum desses profissionais, existe um convênio na cidade de Foz do Iguaçu com diversos psicólogos, eu sou uma dessas psicólogas que está nesse convênio, para buscar um atendimento que essas pessoas consigam chegar, né? É um convênio, então é mais acessível para as pessoas que estiverem precisando. Então, é isso. Cíntia, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado assim de cara. A Cíntia não relutou, eu convidei, ela já segurou ali e disse vou. E eu estou muito satisfeita, gostei muito da sua fala. Creio que as pessoas que estão nos acompanhando pela rede social também gostaram. E vamos estar combinando, alinhando aí uma outra live, falando dessa questão da teoria do apego para adultos. Hoje nós focamos mais nas crianças e no adolescente. Nós nem chegamos tanto nos adolescentes, né? Porque ainda tem aquele ponto deles irem, né? Mas nós vamos deixar um pouquinho mais para a próxima live. Muito obrigada por vocês terem ficado conosco. Mais uma vez eu digo, se gostaram, dê um joinha, deixe seu comentário e compartilhe para mais pessoas estarem informadas quanto toda essa situação, que é muito importante. E mais uma vez eu vou fechar essa live dizendo que é importante nós estarmos conversando abertamente, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Jéssica. Obrigada.